Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente começa agora então nossa terceira aula, né? Então é a terceira aula já que nós estamos dessa matéria, né? Na primeira aula nós falamos sobre a salvação num sentido mais abrangente, mais geral, mais genérico, né? Mais panorâmico, como a gente fala. A aula passada eu falei sobre um aspecto da salvação que é a justificação, tá? Então esse é o aspecto, a gente está falando dos aspectos da salvação, né? E hoje eu quero falar sobre um aspecto chamado de regeneração. Então talvez, dependendo do nosso tempo aqui, a gente vai falar sobre regeneração e santificação, né? Então o que isso representa, o que é isso biblicamente e como isso se dá na nossa vida prática mesmo, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois aspectos aí, regeneração e santificação. Regeneração talvez eu seja muito mais sucinto aqui, vou resumir, né? Porque acho que dá para a gente entender de uma maneira bem prática, no sentido, né, que dá para se entender em poucas palavras, né? A santificação eu já vou tentar, né, exemplificar mais e a gente tem mais texto bíblico aqui para a gente refletir, tá bom? Mas vamos lá então, aspectos da salvação, essa é a regeneração. Deixa eu falar, amados, quando a pessoa ela é alcançada pelo Evangelho, ela é diante de Deus justificada, que aprendemos na aula passada, ou seja, diante de Deus ela é declarada inocente porque, né, antes da salvação essa pessoa estava diante de Deus como aquele que era culpado, né, de ofender a Deus na sua santidade. Então estava morto nas suas ofensas e nos seus pecados, como nós lemos em Efésios capítulo 2, por exemplo, a partir do verso 1. E aí essa pessoa ela é justificada e ela é regenerada, né, ou seja, nasce de novo. Eu não estou falando aqui de uma coisa que é sequencial, porque a justificação e a regeneração, ao meu ver, é simultâneo. A pessoa ela é regenerada, ela nasce de novo e é justificada diante de Deus, tá? Então, é isso que acontece. Ela é justificada porque nasceu de novo e ela nasceu de novo porque foi justificada, né? Então, é algo simultâneo, tá? A pessoa é alcançada pelo Evangelho, pode ter tido uma vida totalmente promíscua, desregrada, corrupta, no pecado, enfim. Quando Jesus vem sobre sua vida, o Espírito Santo aplica a obra de salvação de Jesus, né, na vida da pessoa alcançada, essa pessoa diante de Deus, ela não tem absolutamente mais culpa de pecado nenhum, porque o sangue de Jesus, a obra de Cristo na cruz do Calvário, já a justificou. Então ela é declarada diante de Deus inocente. Já não há mais pena por conta do seu pecado. Então, isso é que o Evangelho nos ensina. A gente precisa entender que a salvação não é um processo que o homem vai sendo salvo por conta de coisas que ele vai fazendo ou deixando de fazer. A salvação é uma obra exclusiva, unilateral de Deus, alcançando a pessoa, né? Como diz o Hebreus, ele é o autor e é o consumador da nossa fé, tá? Então, a fé ali não é essa capacidade de crença, a fé ali é a própria salvação. Então, Jesus é o autor e é o consumador da nossa salvação. Tá? Então, é Jesus que faz tudo, salva o homem. Então, esse homem salvo, ele é regenerado, né? Não é como a gente falou também até a aula passada, não é um melhoramento do ser humano, não são comportamentos que vão sendo melhorados, não, é uma natureza que foi gerada na pessoa, é uma natureza. Então a pessoa tinha uma velha natureza, um homem que era distante de Deus, inclinado para fazer sempre aquilo que ofende a Deus. Esse é o homem sem a regeneração, é o pecador. E ele, o velho homem, essa velha natureza que ainda nos acompanha, infelizmente, né? E isso vai ser por toda a vida,
ela não deixa de existir, ela nos acompanha. Só que agora a regeneração nos dá uma nova natureza que nos dá a condição, a capacidade de dominar, de ter as rédeas sobre nossa vida e não ser mais dominado pela velha natureza. A gente não é mais conduzido, guiado pelas paixões, pelos desejos, pelos impulsos, tá certo? Da nossa velha natureza. Agora essa nova natureza nos dá o recurso necessário para fazermos a vontade de Deus, né? Então peguei alguns textos aqui para a gente refletir. João capítulo 3, né? O Evangelho de João capítulo 3. Aqui é bem interessante porque Jesus ele está falando com um homem que já era religioso, um homem que já conhecia profundamente, preste atenção aqui, não era qualquer pessoa que estava diante de Jesus. Era uma pessoa que conhecia profundamente a religião, conhecia profundamente a lei de Deus, né? Uma pessoa que pertencia a um povo que na história foi escolhido por Deus. A despeito de tudo isso, este homem ele não era salvo. Olha que coisa interessante, né? Então aqui em João capítulo 3, versos 3, 4 e 5, vou ler aqui com vocês, tá? Vocês acompanham aí, né? E eu vou daqui, tá? Eu acho que a irmã Denilza conseguiu aqui conectar com a gente, pelo menos o que eu estou vendo aqui. Se conseguiu, amada, dê um glória a Deus, uma língua estranha, de tanta alegria que eu vou ter aqui, viu? É? Tem hora que eu me alegro tanto que dá vontade de ser batizado de novo com o Espírito Santo. De novo, Jesus. Vamos lá. Então, João 3, versos 3 ao 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui, e olha que coisa interessante, como uma pessoa que ainda não nasceu de novo não entende, não compreende nas categorias espirituais a verdade de Deus. Qual foi a conclusão que este homem chegou? Quando Jesus disse, é necessário nascer de novo. O que ele concebeu? Como eu já sou uma pessoa velha, como que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Percebe como... Para nós é lógico, para nós a gente já sabe o que tudo isso significa. Mas olha como uma pessoa que não nasceu de novo não tem a condição de discernir, de entender a palavra de Deus. Porque nós não estamos falando de uma capacidade intelectual, tá certo? Porque a Bíblia é um livro, a Bíblia ela está escrita, né, no nosso idioma, enfim, são termos, ideias e conceitos, só que a mente humana sem Deus não tem a condição de entender espiritualmente as verdades da Bíblia. A pessoa pode decorar o texto bíblico, como muitos homens, né? Seja do direito, seja palestrantes, eles, na verdade, conhecem a Bíblia porque leem, né? Então tem muitas pessoas aí que nunca nasceram de novo, não temem a Deus, não servem a Deus, mas conhecem o texto em si porque leram e gravaram, memorizaram como qualquer outro texto de qualquer outro livro. Só que entender as verdades, essas verdades fazer sentido para a vida dessa pessoa, aí é outra história. Aí é necessário que o Espírito Santo possa estar iluminando a revelação de Deus. Porque está encoberto, né, para aquele que não nasceu de novo, a verdade de Deus. Tem um texto lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos de número 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho de Jesus. Olha que coisa interessante, o Deus desse século cegou o entendimento, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a glória de Cristo, o evangelho de Jesus. Então, percebam que as pessoas que não nasceram de novo não têm condição de entender espiritualmente, amados, a revelação de Deus, porque é necessário que essas pessoas passem primeiro pela experiência do novo nascimento, não é? Então, Jesus diz, não é possível. Então, lembrando, ele estava falando com um homem religioso, um homem que conhecia a lei de Deus, que pertencia a uma religião, que pertencia
ao povo que foi na história escolhido por Deus, mas a despeito de tudo isso, essa pessoa ainda não tinha de fato um encontro pessoal com Deus, que ela conhecia teoricamente. É possível, né? Nós sabemos isso até por experiência própria, a gente vai vivendo num contexto de igreja, né? Então assim, mais de 2 décadas já dá para a gente perceber muito que algumas pessoas, elas estão pertencendo a comunidades cristãs, evangélicas, algumas até chegam ao extremo de ter funções de liderança, de ministérios dentro de igreja, e apesar de tudo isso, não são pessoas que nasceram de novo. Então nós temos essa realidade dentro, sabe, de igreja. Igreja é um lugar público, né? Infelizmente, em alguns lugares não há um critério tão apurado biblicamente para admitir membros e até em liderança chegando no extremo, né? Estou falando aqui no extremo, claro, né? Mas a gente percebe que é possível, porque aqui havia essa situação. Outro texto, só que agora é de Tito. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, ou para o final das cartas de Paulo, né? As cartas pastorais. Tito, depois lá de 1ª, 2ª Timóteo, aí vem Tito, né? Um pouquinho antes de Hebreus, Filemão, só para situar mais ou menos aí. Tito, capítulo de número 3, versos 3 ao 7, tá? Então, Tito, capítulo 3, versos 3 ao 7. Falando a respeito da nova natureza, da regeneração, do nascer de novo, né? Olha o que diz o texto aqui, pelo menos nessa minha versão. Porque também nós éramos, noutro tempo, então Paulo falando, ó, nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, né? É o desviado, servindo a várias concupiscências, né? Desejos não permitidos, deleites e vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Olha como Paulo vai falando da velha natureza. Aí o verso 4 diz assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras, olha como ele enfatiza que a salvação não é por um esforço humano, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, olha como vai aparecendo lá o termo e o conceito que a gente trabalhou na aula passada, né? Sendo justificados, verso 7, pela sua graça, graça um conceito que a gente trabalhou, né? Fundamental, entendemos que a salvação é por causa, é pela graça, né? Então, para que sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui a gente percebe também, mais uma vez, a questão de que fomos regenerados, nascemos de novo. Um último texto aqui que eu vou usar para a questão da regeneração é Pedro. Então vamos um pouquinho mais para frente na Bíblia, né? Então a gente passa aí o Filemão, Hebreus, Tiago e 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de número 23. Eu acho muito interessante esse texto. Aliás, eu vou pegar aqui o verso 18 e 19, e aí a gente pula para o 23, tá? Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19, e a gente pula para o 23 que eu vou destacar. Diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Pedro, ele vai falando, olha, vocês não foram salvos, vocês não foram resgatados por uma tradição, por coisas corruptíveis, né? Por obras humanas, recursos humanos. Esse é o ponto. Mas o 23, olha o que ele fala: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Inclusive, não sei se vocês perceberam, em Tito e em Pedro aqui, eles vão falar a mesma coisa, autores diferentes, público diferente, mas olha como a ideia é a mesma, né? Veja que a regeneração veio pela palavra, né? A palavra pregada. Quando Jesus diz que tem que nascer da água e do Espírito, é um processo que o Espírito Santo usa a palavra de Deus
para salvar, porque o que Pedro diz aqui, nós fomos gerados de novo pela palavra, não da semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o que salva, a palavra de Deus é o que regenera, a palavra de Deus é quem liberta. Jesus disse em João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 8 de João, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então a palavra de Deus pregada, ela recebida no coração, a pessoa é salva, é liberta do poder e do domínio do pecado. O poder da condenação eterna já não existe mais sobre a pessoa e o domínio do pecado também sobre a pessoa, isso já não tem mais o efeito, porque a palavra libertou e a palavra salvou. Então olha só, a pessoa aceitou a Cristo instantaneamente, imediatamente, ela está diante de Deus inocente, como eu disse, pode ser o pecador mais desgraçado que a sociedade conseguir catalogar, né? Que a gente faz isso, né? A gente acha que tem uns pior e outros mais ou menos, né? Mas assim, diante de Deus, amados, todos são pecadores passíveis da condenação eterna. Mas enfim, pode ser esse piorzinho que a gente fala. Esse aqui, ó, é o pior de todos, né? E diante de Deus, essa pessoa está declarada justa, inocente. Não há, se ela morrer naquele momento ali que ela recebeu a Cristo, ela não tem mais a condenação eterna sobre sua vida e o pecado já não tem domínio sobre sua vida. Olha só, amados, como algo é muito poderoso a ação unilateral de Deus na vida da pessoa, né? Então, para ser salvo, a pessoa não precisa fazer isso, aquilo, outro. A pessoa precisa aceitar Cristo. Agora, claro, a partir disso é o que a gente vai trabalhar agora no terceiro aspecto, que é a santificação. Então, assim, para ser salvo, é receber a Cristo, né, pela pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo habita na vida da pessoa, o sangue de Jesus já a purificou de todo o pecado diante de Deus, não há mais nenhuma questão a ser resolvida diante de Deus, tá? Pode ter aí um monte de coisa que ela vai ter que resolver socialmente, porque de repente viveu uma vida lá prejudicando um bocado de gente e tudo mais. Aí é outra história, aí são consequências que ela vai ter que arcar, não é? Mas diante de Deus, essa pessoa, ela é pura, ela é chamada de santa. É por isso que a gente às vezes vê assim, nossa, mas como que aquele povo lá de Corinto, né, a igreja de Corinto lá, que Paulo começa a carta, né, aos santificados, aos eleitos de Deus e tudo mais. Aí depois a gente vai ver assim o que Paulo vai tratando. Os caras difícil, viu? Pensa nos crentes difícil, que era aquele lá. Então assim, ó, preste atenção. Os caras eram briguentos, tinha grupinho dentro da igreja, né? Acho que hoje a gente chama de panelinha, né? Tinha aqueles grupos que dividiam, que brigavam, gente que processava o outro. Tinha gente lá que tinha pecados sexuais com a própria mãe. Ó, tá escrito lá em 1 Coríntios 5, né? Enfim, tinha gente egoísta, tinha gente materialista, tinha gente que não tinha ainda deixado totalmente algumas práticas pecaminosas e, como eu disse, até na área sexual e tudo mais, moral, ética. Era um povo complicadíssimo. Só que Paulo começa aos santos, aos santificados em Cristo Jesus. Por quê? Porque aos olhos de Deus, né, em Cristo, esse povo tudo de fato já era pessoa salva, seus filhos, e estava tudo certo nesse sentido de que diante de Deus já não tinha mais nada pendente. Agora, claro que essas pessoas foram e precisaram ser trabalhadas no caráter, né, moldadas Cristo nela como um amadurecimento, como um caráter cristão, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Mãe Eliana, bem-vinda, amada. Chegou aqui em tempo ainda de receber a bênção. Não é nem a bênção apostólica não, que é o finalzinho. Ainda tem uma estradinha para a gente caminhar aqui, tá? Tem ainda uma meia horinha a gente fica aqui, tá? Bem-vinda, amada. Já participou com a gente outras vezes, então já sabe aí, qualquer hora dessa aí pode interagir, né? Aproveitando aqui, então aqui, bom, falamos da justificação, falamos da regeneração, né, que é esse ato unilateral de Deus, gerando na pessoa uma outra natureza, que é a nova natureza, que é a natureza de Cristo, na verdade, é a natureza de Jesus, né, na pessoa. Essa pessoa foi feita filha de Deus, então essa pessoa passa a ser filha de Deus. Fala assim, nossa André, mas calma aí,
Do nada, essa pessoa, então, ela, tipo assim, ó, dormiu pecadora, condenada ao inferno e acordou salva? Exatamente. Isso eu acho ainda muito longo, né? Que a pessoa entrou na igreja ou estava numa condição em um segundo, literalmente em outro segundo, essa pessoa já era salva diante de Deus? Sim, é de fato isso que acontece. Parece ser meio estranho, né? Mas é exatamente isso que acontece. Então, instantaneamente, essa pessoa está diante de Deus como uma nova criatura, né? Como o seu filho. Tem um texto lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, se não me falha a memória, tá? Estou puxando na memória aqui, vocês me ajudem aí na referência, procurem na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, deve ser verso 11, 12 e 13, que diz assim, que Jesus veio para o que era seus, está falando em relação aos judeus, né? Mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? O verso 12, se não me falha a memória, o 13 vai dizer que esses não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Se vocês puderem me confirmar isso, só para a gente ter certeza, acho que é isso mesmo, né? Malenúcio, a Aline está confirmando aí, então 2 confirmou, está tudo certo. Então, assim, só para a gente entender, né? Olha só como é Deus que faz isso, né? Queridos, eu vou fazer o seguinte. Bom, queridos, então, a santificação é o que segue, então, ao ato, né, por assim dizer, da salvação. A salvação não é tudo. Eu quero aqui repetir isso para não ficar mal entendido. A salvação não é tudo, ou seja, esse ato do Espírito Santo vir sobre a vida de uma pessoa e salvá-la e libertá-la, isso não é tudo da salvação, isso não é tudo do Evangelho. Porque a partir disso segue um processo, eu estou falando do Espírito Santo mesmo, tá? Segue um processo do Espírito Santo que é ir transformando esse salvo agora, né? Amadurecendo ele, edificando, como diz o texto bíblico lá em Efésios, né? Para que Cristo seja edificado em nós, né? Até que a gente vá crescendo, 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 até chegarmos a uma maturidade cristã. Então, assim, muitas pessoas se contentam que fui salva, né? Fui liberto disso e daquilo, da prática, da escravidão daquele pecado, sou salvo. E é salvo mesmo de fato. Só que muitos, isso não são poucos, muitos cristãos pensam que é só isso ou é apenas isso. Não é. A proposta do Evangelho é resgatar esse homem do poder do pecado, como nós falamos, do poder da condenação do pecado, do poder do domínio do pecado, para ir transformando esse homem agora em um ser humano à imagem e semelhança de Cristo, tá? E esse processo a Bíblia chama de santificação. É onde nós vamos pouco a pouco, né? É um processo, então é algo que vai acontecendo gradualmente. Pouco a pouco Deus vai trabalhando em nosso caráter, nos transformando, né? À medida que a gente vai se entregando a Deus, à medida que a gente vai buscando em Deus, ou deixando que o Espírito Santo ministre em nossas vidas a partir dos recursos da salvação. Então, assim, isso é um ponto que eu quero frisar bem aqui. Se for necessário, eu vou ainda gastar mais uma aula para falar disso. Que isso para mim é fundamental. Isso para mim é o ponto que muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes, eles pecam, erram, e não falar para a pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, de falar que agora existe uma caminhada com Jesus, né? Existe agora um relacionamento com Cristo, para que Cristo possa transformando, né? Não é só a prática em si, é um todo, amados, é um todo, porque assim, imagine, e essa é a comparação, né, que a Bíblia faz para o salvo, nasceu de novo. Então quem nasce novo é o quê? É um bebê, né? E como um bebê, fisicamente falando, tá? Materialmente falando, ele precisa aprender uma série de coisas, porque ele não nasce pronto, o ser humano não nasce pronto. E o salvo, ele também não é regenerado pronto, né? Precisa ser amadurecido. Vamos ler um texto ainda de Pedro, acho que a gente falou do último de Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, Pedro, as duas cartas de Pedro,
o tema, ele fala muito sobre a nova vida em Cristo, né? O caráter cristão. Então as duas epístolas de Pedro são assim fundamentais para a gente entender o que a Bíblia vai, né, falando a respeito desse ponto de novo nascido, de amadurecimento, de caráter cristão. Então 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 e 2, só quero ler o 1 e o 2, tá? Então 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que diz esse texto. Deixando, pois, toda a malícia, então, ó, nasceu de novo, então abandona, deixa. Calma aí, amados, que está vindo mais um aluno aqui. Coisa boa, o pessoal entra na segunda, terceira, quarta aula, isso que é aluno que quer, né, entrar na escola, mesmo que o portão já fechou, combinou lá com o porteiro e ele conseguiu entrar, ó. E coisa boa, eu acho que é o Davi que está vindo aqui, vamos ver se é. Eu fico feliz demais. E só para ele pegar aqui a leitura bíblica, né? Que aí vocês já estão aí engatilhados em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Então, só para a gente entender essa ideia. A pessoa, ela tinha uma prática, ela tinha um comportamento, ela tinha um pensamento a respeito da vida, e essas coisas vão ter que ser deixadas gradualmente, tá? E há essa necessidade, então, de um reaprender, de um repensar. Não é só uma nova prática, é um novo pensamento, é uma nova visão de mundo, né, que a gente chama de cosmovisão, né, termo técnico aí, um entendimento. Quando, amados, nós que já passamos por essa experiência, penso que todos nós já passamos, né? Quer dizer, eu conheço os irmãos aqui, eu acredito que todos nós já passamos por essa experiência de, ó, nasceu de novo. Não parece que tudo mudou? Tipo, o mundo é outro, né? Quando a gente teve esse encontro com Jesus, cada um na sua experiência pessoal que teve, sei lá qual foi a fase da vida. Eu fui com 21 anos de idade, né? Então, alguns foram lá desde pequeno, outros já foram uma idade avançada e tal, mas enfim, eu me lembro muito bem, vocês com certeza vão ter essa mesma conclusão. Eu me lembro muito bem com 21 anos de idade, ou seja, já tinha compreensão de um monte de coisa da vida, já era uma pessoa vivida pelo sofrimento que eu tive na vida, né? O processo que eu tive na vida foi um processo muito complicado. Então depois até, quem sabe, conto aí um testemunho, como sendo testemunho pessoal para vocês, né? Mas a questão eu acho que é a Érica ali, não é? É a Érica? É a Érica? É você, Érica? Não, quem é, meu Deus, que eu não estou reconhecendo. Está pela primeira vez participando com a gente aqui. Depois dá uma confirmação aí se está o áudio certinho, tá bom? Que apareceu o aluno aqui e eu não estou reconhecendo. Porque a gente, às vezes, isso aqui é tudo ao vivo, né, irmão? Olha como o negócio bagunça aqui, né? A gente sai do assunto, aí fala do outro. Daqui a pouco aparece o cachorro aqui, a gente expulsa o cachorro, o cão, né? E aí vem a criança aqui, não, calma aí, menino, estou dando aula, o pai está trabalhando. É interessante essas experiências que a gente tem aqui, né? Aí vamos lá, que eu não estou reconhecendo a aluna aqui, que às vezes a gente só conversa pelo WhatsApp, né? E aí a gente, outro contato a gente não reconhece quem é, mas eu acho que é a Érica, se não me falha a memória, que é uma aluna nova também. Mas enfim, amados, vamos lá que eu não perdi o raciocínio. Então, com 21 anos de idade, eu já tinha experiência e, enfim, conclusões sobre um monte de coisa na vida. E quando Jesus me salvou, me alcançou, aquele dia 29... Ó, tô ruim da cabeça. Dia 25 de março de 1999, uma sexta-feira como esta, mais ou menos nesse horário, que era o horário de culto, né, 8h30 para 9 horas. Então, olha como o negócio é marcante. Eu não lembro o dia que eu nasci. Seria esquisito se você lembrasse também, né? Há 45 anos atrás. Mas é impossível eu esquecer essa data do novo nascimento. Eu acho que se eu tiver Alzheimer, lá com 70, 80, 90 anos, talvez eu não esqueça de tão marcante que foi na minha vida o novo nascimento, né? Estou falando de uma questão pessoal e eu acredito que vocês devem ter algo semelhante, né? Então, assim, eu me lembro muito bem que quando Jesus me alcançou, naquele dia 25 de março de 1999, uma sexta-feira à noite, num culto, na rua Sangue Latino, irmã Helenúcia, aí no Conquista, né? Ali, o tempo que era de tudo de barro aquele trem lá. Ô, coisa boa, a Fátima tá... Eita, agora tá vindo todo mundo, no final da aula tá chegando o povo. Venha, venha. Eu quero que venha todo mundo mesmo. Eu acho que é a Elisângela que tá aqui, ó. Deve ser a Elisângela.
É porque irmã Lenúcia me ajuda, viu? Ô, irmã Lenúcia, é sua família, me ajuda aí a identificar o povo, ué. É Elisângela, não é? É Elisângela essa daqui que tá abaixo de você? Então tá, Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela. Vai que eu chamo errado, né? E a Fátima tá vindo aqui também, ó. Oh, meu pai amado, coisa boa. Então vamos lá, mano. Não dá tempo de eu receber agora, não. Daqui a pouco eu dou um bem-vindo a todo mundo que tá pela primeira vez. Eu não sei como não perco o raciocínio nesse negócio. Eu acho que é essa água que eu tô bebendo. Água benta, água benta. Então eu aceitei Jesus e assim, parece que o mundo era outro. Parece que eu estava em outro mundo, em outra realidade. Parece que tudo mudou, né? Só que nada tinha mudado. O mundo era o mesmo, as pessoas eram a mesma. O que tinha mudado? Eu. Deus tinha gerado em mim uma nova natureza, né? Havia em mim, literalmente, que a Bíblia diz, a habitação do Espírito Santo. O próprio Deus veio morar nesse ser humano, né? Olha só, que há segundos atrás estava dominado e escravizado pelo pecado. Agora o próprio Deus em pessoa, é isso que a Bíblia ensina. O próprio Deus em pessoa, né, no Espírito Santo, vem habitar no cristão. Então veio morar em mim, ou seja, tudo mudou. Só que havia ainda, né, muitas coisas em minha vida que precisavam ser trabalhadas. E isso foi se dando, como até hoje está se dando. Então, já fez agora em março, né? 23 anos que isso aconteceu. Então, em 23 anos, Deus está trabalhando em minha vida e continuará até o final da minha vida, aqui na Terra. Esse processo de santificação é um processo que ele se dá a partir do momento que a pessoa aceitou a Cristo até o final da sua vida. É esse aperfeiçoamento. É por isso, amados, que é muito perigoso as pessoas pensarem que não há essa necessidade de que Deus vá trabalhando na sua vida. E isso vai ficando ainda mais perigoso quanto mais tempo passa, porque a gente cai num alto engano de que, na minha vida já está tudo certo, Deus já se agrada na minha vida, já resolvi um monte de coisa e agora não, amados. Nós todos, sem exceção, pode ser pastor, pode ser professor, pode ser gente usada por Deus através de dons espirituais de uma forma muito evidente, pode ser uma pessoa destacada, né, no nosso meio, gente assim que de fato Deus usa de uma maneira extraordinária, com muitos feitos, enfim, pode ser quem for. Todos nós, sem exceção, precisamos entender que há uma necessidade de amadurecimento, de aperfeiçoamento. É onde Deus vai nos moldando, vai trabalhando em nossa vida, não é? E quando... Deixa eu só colocar no mudo aqui agora, porque é o que eu disse, tá vendo? Aí aparece o papagaio, aparece tudo. Mas vamos lá. Então, queridos, isso é santificação, tá? Vamos ler um texto de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo de número 19. Eu estou falando agora da santificação, tá? Então, santificação, que é o processo onde Deus vai moldando o nosso caráter, vai trabalhando em nossas vidas. E a gente vai ler Romanos 6 e 19. Não sei a versão aí, né? Porque às vezes uma versão é diferente e ela traz já outros termos, né? Outra ideia. Mas a minha diz assim, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim, da mesma forma, né? Apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo está dizendo aqui, e falando para os irmãos aqui na cidade de Roma, que como vocês viviam uma vida dedicada, usava os recursos que vocês tinham, o corpo de vocês, inclusive, todos os recursos que vocês tinham para a imundícia, para as coisas ruins e para o pecado, agora salvos, né? Vocês ofereçam isso como um instrumento para servir à justiça e para a santificação. Agora vamos entender o que é santificação, porque existe um pensamento religioso que pensa que santificação é se abster de um monte de coisa. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem aí entender, né, um pouco mais sobre essa questão. Eu digo dessa tensão religião-evangelho.
tá? Porque uma coisa é evangelho e outra coisa é religião. Uma coisa é o evangelho de Jesus Cristo, que é ensinado na Bíblia, e outra coisa é aquilo que muitas vezes está sendo construído em muito contexto religioso denominacional. Então a gente precisa entender isso, tá, amados? Então olha só, ter muito cuidado e tentar fazer essa separação, ter esse discernimento. Nem tudo que é ensinado em igrejas evangélicas corresponde à vontade de Deus. Parece ser um paradoxo, um absurdo, né? Mas infelizmente é uma realidade, né, nítida, explícita, tá? Então vamos entender o que é santificação. Tem um livro que agora não vou conseguir pegar, deve estar em algum lugar aqui na minha prateleira. O título dele, mas eu posto lá no grupo, tá bom? Eu posto lá no grupo, se vocês me lembrarem, me lembrem que eu posto no grupo lá. Esse livro, ele vai falar o seguinte: o que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe. Né? O que a igreja proíbe e a Bíblia permite. Então você tem essa tensão. Então santificação não é deixar de fazer algumas coisas apenas, né, sociais e tal. A santificação, o conceito de santificação, a gente precisa ir no Antigo Testamento para depois entender o Novo Testamento. Então, indo para o Antigo Testamento, o que era algo santificado a Deus? Deus, ele ordenava que algumas coisas fossem santificadas, que é a mesma coisa de que consagrada. Então, a ideia de consagração equivale à santificação, tá? Santificação e consagração é a mesma coisa. Então, algo santificado ou consagrado é que era tirado do uso comum para ser usado exclusivamente para o serviço a Deus. Então, por exemplo, eu tinha lá um perfume. Porque assim, o óleo da unção, né? Vou pegar essa coisa bem emblemática. O óleo da unção. O óleo da unção, ele era composto de 5 elementos: nardo, mirra, aloé, cálamo aromático e esqueci o 5º elemento lá. Mas eram ervas, né? É o que se faz os perfumes, tá? Só que esses 5 elementos, eles não poderiam ser usados para um uso pessoal. Então, se um sacerdote ou alguém pegasse esses 5 elementos e misturasse eles como um perfume e usasse pessoalmente, isso seria um pecado diante de Deus, tá? Esses elementos separados, eu queria lá me perfumar com um cálamo aromático. Tudo bem, vai lá, põe um perfuminho e tá de boa. Mas esses 5 elementos, eles foram consagrados a Deus para servir apenas para uma coisa, para a unção, era o óleo da unção. E esse óleo da unção ungia objetos, porque esses objetos, eles não poderiam ser usados para outra coisa, a não ser para o serviço do tabernáculo, né, que representava esse serviço a Deus. Então você tinha a mesa dos pães da proposição, você tinha um altar, você tinha as roupas do sacerdote, e essas roupas eram santificadas, e esse sacerdote ele era ungido, né, e tal. Então tudo isso é a ideia de que isso só era usado em um contexto para adorar a Deus. Então, por exemplo, a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, ele não poderia usar para ir em uma festa. Estou contextualizando, né? Para ir no mercado. Eu vou vestir essa roupa aqui para dar uma voltinha ali na praia, apesar que ia ser ruim, né? Porque era uma roupa pesada e tal, era uma túnica, né? Ele não podia, só contextualizando, ele só usava essa roupa em uma liturgia, em um culto a Deus. Não poderia pegar essa roupa para fazer nada, só isso. E vários objetos. O garfo lá, que era o garfo lá para manusear o sacrifício dos animais. Não poderia ser usado esse garfo em uma outra ocasião, porque aquilo era santificado, aquilo foi separado. Então essa é a ideia de santificação. Algo que é tirado do uso comum para o uso exclusivo de Deus. No Antigo Testamento a gente entende isso, tá? O Novo Testamento, qual é a ideia de santificação? É a mesma, só que já não é relacionada a objetos, tá? Então os objetos, eles já não tem mais, o Novo Testamento não ensina mais essas questões. A gente infelizmente vê, como eu falei para vocês, né? Infelizmente muita coisa que é ensinada em igrejas evangélicas, elas não correspondem àquilo que a Bíblia ensina. O Novo Testamento não há essa prática. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, nem o próprio Cristo nunca ensinou isso, tá?
Não havia na igreja cristã, nem igreja primitiva, nem em toda a história da igreja, essa prática de ter objetos que eram consagrados ou não. Isso não faz parte da nova aliança. Isso é uma antiga aliança que tinha uma pedagogia, que tinha Deus estava ensinando, né? Levando esse povo a entender. Quem vai trabalhar isso é o autor do livro aos Hebreus. Ele vai trabalhar essas questões. Tudo isso do Antigo Testamento era sombra das coisas futuras. Apontava para Cristo. De alguma maneira era pedagógico para levar as pessoas, por meio de símbolos, representações, a entender algo muito mais profundo, né, que viria a ser ensinado no Novo Testamento, tá? Então vamos lá. O Novo Testamento fala de santificação como a pessoa sendo santificada. Então eu sou santificado, porque eu sou o templo do Espírito Santo. E eu fui ungido com o Espírito Santo. Já não por causa de óleo, né? Mas o próprio, isso quem vai falar é João na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 20 e 27. Isso aqui é para dar tempo para ler, ó. Peguei aqui a caneca aqui, ó, para vocês pegar na Bíblia, ó. 1 João, capítulo 2, ó o bumerangue aqui, ó o bumerangue, ó. Vai e volta. Então, vamos lá. Irmã, deixa eu ver, irmã Fátima, isso, tá ouvindo a gente aí, amado? Vamos pegar a Bíblia aí. Daqui a pouco a gente dá um bem-vindo, viu? Vamos lá. Fátima, a Elisângela, acho que agora tá ali, né? Alberto e a Denilza aí, que tá no manto, ó. Tá todo mundo escondido agora. Eu não sei se tá dormindo, se tá cochilando, se tá comendo. Não, eu tô ouvindo, professor. Tá bom, então. Vamos lá. Primeira carta, não é evangelho, é carta, tá? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 27. Vocês vão até ver que quase que o versículo se repete, né? Então, ó, não é necessário que ninguém vos ensine nada, vocês sabem tudo, né? Porque vocês são ungidos pelo Espírito Santo, ou vocês têm a unção do Santo. Se ler o 20 e o 27, vocês vão perceber quase que é o mesmo, quase que se repete, né, a fala. Eu peguei na memória aqui também, tá? Me ajudem aí, vocês estão lendo, se tem alguma coisa aí que eu deixei escapar, ou que eu falei errado aí, tá? Mas vocês têm a unção do Santo, é isso que eu quero destacar no texto. Vocês têm a unção do Santo. O que é essa unção do Santo? É o próprio Espírito de Deus. Todos os discípulos de Cristo, todos os regenerados, todos os salvos, sem exceção. Quem foi salvo agora, quem foi há 200 anos atrás, quem é um membro comum, quem é um obreiro, um pastor, enfim, independente. Isso fala de todo aquele que foi salvo, ele tem a unção do Santo, ele é santo, ele está separado para o uso agora apenas do serviço e adoração a Deus. É por isso que todo cristão, por ofício e por natureza, é alguém consagrado a Deus. A gente fala, vou consagrar minha vida, Não, calma aí. A gente pode dar continuidade e nutrir aquilo que já foi feito, que é a consagração, que a gente vai falando, né? A gente entende que é um ato. Vou orar um pouco mais, vou ler a Bíblia, vou jejuar. São disciplinas espirituais, a gente entende isso, tá tranquilo. Mas de uma forma mais conceitual, uma forma mais profunda, todo o discípulo de Cristo, ele é separado, ele é consagrado, ele é santificado. Ou seja, olha a ideia do Antigo Testamento. Não é mais usado para coisas comuns, né? Os objetos. Agora, na pessoa, eu não posso mais usar a minha vida, o meu corpo e tudo que pertence a mim para aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não honra a Deus. Então, assim, amados, a vida santificada não é apenas num contexto de igreja, de liturgia. A minha vida toda ela foi separada para Deus. O que eu faço, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, isso deve ser algo que seja um serviço a Deus, uma adoração a Deus. Então a adoração não é algo que eu falo, né? A gente tem essa ideia, muitas vezes fala assim, a gente vai louvar a Deus. Quando a gente escuta assim, vamos louvar a Deus, o que vem na nossa mente? O que a gente vai fazer em seguida? Cantar, não é música? Vamos louvar a Deus? Então, mas o louvor a Deus não é apenas a música ela inclui o louvor a Deus. Mas o louvor a Deus é tudo que eu falo atribuindo a Deus alguma virtude, alguma característica de Deus. O Senhor é santo, o Senhor é bom, né? Glória a Deus, aleluia. Cantando também, isso é louvor. Louvor é o que eu declaro com a minha boca, isso é louvor a Deus.
que também é uma forma, é um aspecto de adoração. Mas a adoração de uma forma mais profunda não é o que eu falo apenas, e nem também se resume ao que eu faço. Inclui essas coisas, amados. Vou repetir de novo aqui para a gente entender. A adoração a Deus não é apenas o que eu falo, nem o que eu faço. Apenas isso. Isso está incluso. Mas a adoração é o que eu sou diante de Deus. Então, louvor é da boca para fora, adoração é da boca para dentro. Tá? Tentando, né, falar que a adoração é o que eu estou me tornando, é o que Deus está fazendo em minha vida. Eu sou um adorador. Eu adoro pelo que eu falo, pelo que eu faço, mas também pelo que eu estou me tornando em Cristo. Então a adoração, muito mais do que falar ou fazer alguma coisa, é um ser que vai se formando em minha vida. É o que eu sou, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa perseverante, paciente, misericordiosa, empática, uma pessoa sensível. Isso é adoração a Deus. Porque há o risco de nós falarmos muita coisa a respeito de Deus, a fazermos algumas coisas também, tá? Que tem uma conotação religiosa, né? E talvez Deus não reconheça isso como adoração, porque dentro de mim não corresponde a isso. Vou dar um exemplo. Jesus, no capítulo 15 de Mateus, verso 8. 15 de Mateus, verso 8. Jesus disse aos religiosos, aos fariseus, aqueles que tinham a aparência de homens de Deus, de adoradores, gente de Deus, assim, gente de Deus, sabe? Tipo assim, ó, nossa, isso aqui é crente, né? Hoje talvez não tenha tanta esse estereótipo, né, que tinha antes. Algumas igrejas ainda tem, mas a grande parte não. Mas antes as pessoas falavam assim, isso é crente, porque faz isso e se veste assim, assim, assado. Então era mais uma questão externa, né? Eu sei que tem outro extremo também que não é bom não. Mas enfim, mas aí os fariseus eram essas pessoas que falam assim, poxa, homem de Deus, hein? Mas qual era o critério? Era aparente. Era por alguns comportamentos, alguns trejeitos, né? Tem gente que até fala, mano, a fala dele é um negócio esquisito. Deus, ele disse para sermos diferentes e alguns crentes são esquisitos. Santificação não é ser esquisito, amados. Santificação é a gente de fato ser seres humanos que parecem com Jesus, tá certo? Isso é ser diferente, né? Nós temos que são esquisitos, tem gente que é assustadora, tem gente que é do outro mundo. Tem uns assim que fala uma linguagem chamada de evangeliquez. É gente alienada, esquisita mesmo. Tem gente que é assim, né, amado? Então, santificação não é ser esquisito, é ser diferente. E a gente vai ver qual é essa diferença. Mas voltando lá para Mateus 15, 8, que Jesus disse assim, olha, vocês me honram com os lábios de vocês, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, olha que coisa interessante que Jesus aqui está advertindo. É possível com a boca, com a aparência, diante dos homens, diante das pessoas, socialmente, a gente ser uma pessoa de Deus, aparentemente, mas diante de Deus diz assim, ó, o coração de vocês não me honram. Os sentimentos de vocês não correspondem ao que vocês falam. A motivação e a intenção de vocês não expressam a natureza que eu coloquei em vocês. Lembra do primeiro culto que existiu na humanidade? Primeiro culto da humanidade, amados. Tinha 2 homens, 2 irmãos, da mesma família. Os 2 foram adorar Deus, numa liturgia do culto. Os 2 ofereceram lá as suas ofertas. Um ofereceu do melhor das suas ovelhas lá, e o outro o melhor daquilo que ele colheu, porque plantava. Os 2 foram diante de Deus. A Bíblia diz que Deus recebe um e o que ele oferece. A Bíblia diz que Deus rejeita um e aquilo que ele oferece. O Abel e o Caim, vocês sabem da história, né? Primeiro culto. E o primeiro homicídio foi num culto. Culto é lugar perigoso. Culto é lugar perigoso. O primeiro homicídio da história humana foi num culto. 2 irmãos
Um matou o outro. E por que causa o matou? Alguém perguntou, né? E a Bíblia responde. Mas vamos lá. Olha o que o texto diz. Deus recebeu Abel e sua oferta. Deus rejeitou Caim e sua oferta. Então não tinha como Deus rejeitar o Caim e receber sua oferta. Não tinha como. Não tinha como fazer o contrário também com Abel. Porque o que Deus recebe não é o que eu falo, nem o que eu faço. O que Deus recebe é quem eu sou. Recebeu Abel e sua oferta. Rejeitou Caim e também a sua oferta. Então, antes que Deus receba qualquer coisa que eu fale ou que eu faça, Ele precisa me receber. Ele me recebe em Cristo. Então, nem sempre é o que eu falo ou o que eu faço, amados. É o que eu sou. É por isso que a gente não deve julgar a adoração por atos externos, por expressões externas, como sendo evidência de que Deus está recebendo e aprovando aquela pessoa. Então tem pessoas, e a gente pauta, nós somos pentecostais, eu acho que todos aqui são de linha pentecostal, né? A maioria dos meus alunos são pentecostais. Talvez para se identificar que eu também sou. Mas um pentecostal moderado, vocês sabem que eu não me embriago muito com o espírito, né? É mais moderado, bebo assim, mas para ficar mais sóbrio. E o que acontece? Eu não chapo, não. Mas a gente bebe também, né? Então, olha que coisa interessante. A gente pauta muitas vezes o nosso culto como evidência de uma pessoa que está adorando a Deus por conta das lágrimas, das expressões externas. E a gente fala, nossa, que quebrantamento, que pessoa humilde, olha como é humilde diante de Deus, olha como é quebrantada, amados. Deus não se engana para esse trem aí não, porque teve um homem também lá do Antigo Testamento, um tal de Esaú, chegou diante de Deus, chorou, falou, Senhor, eu também quero ser abençoado, eu não queria fazer isso e tal, e chorou. O Antigo Testamento não vai trazer esse detalhe, quem traz esse detalhe é lá em Hebreus, capítulo 12, deve ser verso 15, se não me falha a memória, tá? Se vocês quiserem conferir rapidinho aí, Hebreus 12 e 15, né? 14 eu lembro mais ou menos e tal, mas acho que é o 15, que vai dizer que Esaú, ele busca a Deus com lágrimas. Olha só, busca a Deus com lágrimas. Só que Deus não encontrou no coração dele um lugar de arrependimento. Então olha que coisa interessante, amados. É para a gente ter atenção nisso que a Bíblia está nos advertindo, né? Buscou com lágrimas. Mas Deus não enxergou, não viu, apesar das suas lágrimas, não viu no coração dele um arrependimento. Então era lágrima do quê? De quem perdeu um benefício, de quem estava com remorso de ter trocado um benefício que agora viu que não era vantagem. Mas as lágrimas dele foi de remorso, não foi de arrependimento. O ato de adoração dele foi porque tinha um prejuízo em sua alma, mas não por causa de um reconhecimento que tinha ofendido a Deus, né? Então, quantas pessoas estão, amados, aparentemente, diante de Deus, sendo quebrantadas, adorando, mas lá no fundo, o que está motivando aquilo, Deus não está reconhecendo como um arrependimento, como adoração, como um ato de gratidão, como um reconhecimento que está diante de Deus, né? E sim, de repente, porque está na dificuldade da vida e o choro é de uma tristeza que ainda não alcançou a bênção desejada. Né? Quem é que pode medir isso? Eu não posso. Quem é que pode medir isso? Deus mede. E é diante de Deus que nós estamos. E a minha vida é consagrada diante de Deus. Não é numa liturgia mais, não é numa aparência. Então a vida de santificação, ela fala muito mais de uma profundidade do íntimo de cada um de nós do que em aparências, em exterioridades, em comportamentos religiosos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para não pautar santificação como uma questão religiosa de comportamentos, de linguagem. O crente não fala palavrão, né? Mas o que fala, meu irmão, para prejudicar as outras pessoas, é muito pior do que o outro que fala palavrão. Não fala palavrão, mas diz assim, né? Fulano é uma bênção, né? Os irmãos falam, chega para mim falando fulano é uma bênção, eu nunca sei se ele de fato está falando que é uma bênção ou que é uma treva e ele não quer falar porque não pode falar, né? Ele não pode falar que o outro é tribulado, que o outro é ruim. Aí é uma bênção, né? Mas essa bênção, amado, é só a palavra que está falando bênção, porque o coração está amaldiçoando faz tempo. Então, olha só. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus